Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de sexta-feira, que é sempre um prenúncio de dias mais tranquilos no sábado e no domingo, exceto se aparecer alguma operação da Polícia Federal que mude o rumo das coisas aqui no nosso país. Mas isso é uma preocupação dessas criaturas que estão no campo da extrema-direita, no universo paralelo do bolsonarismo. Eles, felizmente, não aparecem aos finais de semana com algumas publicações, com imagens de bravatas que eles sempre praticam no Senado e na Câmara, porque, evidentemente, é a única coisa que eles sabem fazer, né, o que eles têm feito ultimamente. Mas isso não afasta a realidade que está cada vez mais próxima dessas criaturas, ou seja, a cadeia, a Papuda, Bangu 8 ou a Comé. Vou conversar com vocês sobre uma coisa muito importante que está acontecendo e que, às vezes, não é percebida pelo conjunto das pessoas que estão aqui no campo progressista nas redes sociais e pelo jornalismo de uma maneira geral, sobre qual é o propósito da existência dessa extrema-direita aqui no nosso país. O que querem essas pessoas efetivamente? O que fizeram quando estiveram no poder nos últimos 4 anos antes do governo Lula? E o que fazem os extremistas de direita mundo afora e as conexões que eles estão cada vez mais amarrando com os extremistas aqui do nosso país? Lá na Hungria está acontecendo um encontro, uma grande internacional dos extremistas de direita. O que essa gente tem em comum? Bom, vou conversar com vocês sobre esses pontos porque eles são muito importantes e eles dizem respeito ao que está acontecendo aqui no nosso país e também em relação às omissões que fortalecem esse tipo de situação. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, uma grande questão que todos nós debatemos muito, todos os dias, a gente fica tendo uma postura um tanto ou quanto reativa, de reação às insanidades que todos os dias nos acometem vindas dessas criaturas da extrema-direita. Eu já tenho classificado essas figuras como, no campo da política, como criaturas ridículas, bandidos ridículos. Mas isso não retira deles a sua periculosidade. Até porque muitos bandidos ridículos na história da humanidade chegaram muito longe, Se a gente pega no período da Segunda Guerra Mundial, quando você olhava lá para o senhor Adolfo, do bigodinho, evidentemente, até hoje, quando você olha para aquela criatura, você fica, para aquela imagem, você deve ficar se perguntando como é que alguém com um bigodinho daquele conseguiu virar um líder de uma nação e arrastar uma nação, o planeta para uma guerra. Como é que ele conseguia ter credibilidade com a parcela muito grande da sociedade alemã naquele período? E nós temos outras figuras também no campo do ridículo que foram menosprezados e acabaram chegando lá. Mais recente agora essa figura, esse psicopata da Argentina, o Milei. Acompanhando, eu tenho lido coisas sobre ele, a trajetória dele, pessoas que escreveram sobre essa criatura para poder entender como é que o povo argentino acabou caindo nessa armadilha. E essa é uma característica muito comum na extrema-direita no mundo inteiro, de ter personagens que usam o grotesco, o ridículo, para angariarem cada vez mais simpatia e se conectarem com os estratos mais incivilizados das sociedades, os mais ressentidos, os mais desesperados, os mais raivosos. Bom, isso está em curso no mundo, essa coligação desses extremistas todos. Aqui no Brasil, a gente vai vendo situação como essa aqui. Elon Musk aceita testemunhar contra Moraes no Brasil. Urgente, Então, enfim, é uma potencialização de insanidade. Então, essas criaturas da extrema-direita aqui no Brasil, eles resolveram colocar o senhor Elon Musk como uma espécie de Deus. Todos os canais bolsonaristas estão falando isso. Elon Musk cumpre promessa, decisões sigilosas de Alexandre de Moraes são publicadas. E por aí vai. Silas Malafaia, Silas Malafaia prova que Alexandre de Moraes é ditador e também fala do senhor Elon Musk. Então, a extrema-direita, ela está se articulando por todos os cantos mundo afora, como agora nesse evento na Hungria.
Extrema-direita se reúne na Hungria em articulação para eleições pelo mundo. Gente, para que serve a extrema-direita? O que eles querem? Aqui nessa matéria aqui do Jamil Chad, tem uma questão que é colocada e isso nos remete a algumas interrogações e uma percepção crítica, né, do que está acontecendo lá fora e a relação com as coisas que acontecem aqui no Brasil. Escreveu aqui Jamil Chad na coluna dele. Com ataques explícitos contra o movimento LGBTQI+, ONGs, intelectuais, judiciário, imprensa e imigrantes, a extrema-direita mundial se reúne na Hungria nesta semana para articular posições para eleições estratégicas que vão ocorrer em 2024. Percebam aqui as pautas em comuns da extrema-direita. Eles questionam o endinheiramento de grupos poderosos no planeta. Eles falam da pouca cobrança de impostos em relação a esses grupos. Eles atacam os privilégios que esses grupos possuem nos seus países, as articulações políticas que possuem com seus países, para cada vez mais ficarem com concentração de recursos. Eles não questionam aquilo que a gente chama o grande capital. Então, eles têm funcionado como uma grande força auxiliar do sistema que já estava vigorando no planeta já há algumas décadas, que possibilitou cada vez mais o empobrecimento de camadas muito grandes das sociedades, isso nos Estados Unidos, na Europa, América Latina, em vários países também asiáticos, isso aconteceu também. As pessoas estão ficando cada vez mais sem recursos para manterem o padrão de vida que os seus pais tinham anteriormente. Lógico, logicamente, isso acaba causando uma série de angústias, uma série de frustrações, uma série de sentimentos e de ressentimentos. E aí se procura a responsabilidade, ou quem são os responsáveis por esse tipo de situação. E aí a extrema-direita cumpre esse papel de distrair uma parcela gigantesca da sociedade para que eles não percebam, essas camadas, que o modelo econômico nesses países todos estão cada vez mais privilegiando camadas cada vez mais restritas dessa sociedade. Então, na verdade, eles funcionam a serviço desse grande poder econômico. Aqui no Brasil, por exemplo, com o governo Bolsonaro, o que é que nós tivemos de questionamento desses privilégios todos, do rentismo, da remessa de juros para fora do nosso país, da concentração de renda, do empobrecimento da sociedade brasileira, do desmonte do Estado para que cada vez mais o setor privado abocanhe cada vez nacos maiores das riquezas do nosso país. Nós vimos que as únicas coisas que eles fizeram foi vender empresas e abrir o nosso país para todo tipo de exploração. Explorar água, explorar energia elétrica, explorar gás, explorar petróleo, explorar tudo. Isso cobrando tarifas cada vez mais altas, inclusive em relação ao mundo, quando a gente compara as tarifas aqui no Brasil, são estratosféricas as tarifas de telefonia, de outros serviços, de uma maneira geral, de serviços essenciais, sendo que o Brasil tem muito mais condições de prover essas coisas todas sem o custo que os países europeus, os Estados Unidos possuem, né, para dotar a sua infraestrutura com as mesmas garantias sociais, né? Enfim. E a gente vê agora o Viktor Orbán nesse evento, lá na Hungria, como se fosse um popstar, né? E uma bandeirinha dos Estados Unidos lá no fundo. Então, eles reuniram aqui a nata dessa extrema-direita no planeta. E o discurso é sempre muito beligerante, né? Muito virulento, né? Aquela coisa, por isso que o Nicolas Ferreira outro dia, ele falou que está faltando testosterona, né? Nos homens aqui no nosso país, os homens da política, né? Então essa é uma característica também desses personagens que, como eu friso aqui mais uma vez, não questionam as desigualdades sociais. Eles não colocam em debate público o que é que acontece efetivamente no campo da economia, que é a situação que aflige e que massacra essas sociedades e esses povos. Essas pessoas que estão nesse tipo de ressentimento, elas são desinformadas, elas não atacam exatamente os responsáveis pela estruturação desse modelo. Então eles vão em cima dos gays, dos imigrantes,
dos refugiados, em cima das pautas identitárias. Todos os grupos que lutam por algum tipo de direitos, né, são satanizados e são responsabilizados de uma forma absolutamente vigarista, né, com relação aos problemas que são enfrentados por essas sociedades todas. E no Brasil não é diferente. Essa gente não quer mudar absolutamente nada. Eles não têm pauta de mudança de absolutamente nada. É só estressar a sociedade para que quem está já ganhando continue ganhando. Se você tem dúvida, acompanhe os discursos, por exemplo, do líder máximo da extrema-direita aqui no nosso país, que é o senhor Silas Malafaia. Ele não fala em absolutamente nada em relação à desigualdade social, à falta de saúde, à falta de saneamento, à falta de habitação, falta de emprego, falta de cultura, nada. Não são temas que ocupam a cabeça dessas pessoas da extrema-direita, porque eles estão voltados em cada vez mais estressar e alienar sociedades para que elas não percebam quem de fato está ganhando, quem está se dando bem no final da história, né? Gente, muita coisa acontecendo no Brasil, né? Mas eu acho que é importante a gente salientar esse pano de fundo para que a gente aqui, né, todas essas pessoas, os progressistas que estão todos os dias agindo, né, e reagindo, né, em relação às insanidades, para que a gente não perca de vista qual é o papel dessas criaturas. A gente tem que denunciar isso. Olha, denunciar para todas as pessoas do povo, né, que essas figuras são farsantes, são estelionatários, são vigaristas. Eles não querem mudar absolutamente nada. Eles só querem engabelar o povo para que quem está já ganhando continue ganhando cada vez mais, né? É por isso que eu estou aqui para denunciar essa gente, para conversar sobre esses temas todos os dias com vocês. Bom, eu fico por aqui e a gente volta no nosso próximo Portal do José. Mande seu comentário para cá, ele é sempre muito importante, tá bom? Um grande abraço, tchau!